Bom dia a todos e a todas que estão aqui na CELI e também aos que nos acompanham pelo canal do YouTube da CELI. No dia de hoje também vamos desejar um Dia dos Pais, né, com saúde, com paz, com amor a todos os pais que estão aqui e também que nos acompanham através da internet. Que Jesus os abençoe sempre. Queremos pedir que quem está com o telefone celular, que possam desligá-lo ou colocá-los no silencioso, a fim de que possamos melhor acompanhar as tarefas desta manhã. Para darmos início a esta reunião, faremos uma leitura do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Atendamos ao bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus, Mateus 25, 40. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que, por vezes, não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos de alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Depois dessa leitura, vamos pedir ao nosso amigo Oscar fazer a prece inicial. A todos, a todas. Vamos buscar alcançar a melhor sintonia com os amigos espirituais, aqui presentes ou no lar de cada um, que são verdadeiramente os nossos pais espirituais. Aqueles benfeitores que nos tutelam com paciência, com carinho, não de hoje, mas há milênios. Procuremos pacificar o nosso coração, se entregando a essa energia, a essa confiança em Deus Pai. Procurando a sintonia com José da Galileia, o pai de Jesus. E em comunhão de pensamento, procuremos dizer: obrigado, Jesus amigo, obrigado, irmãos espirituais,
por todo o apoio, por tudo o que fazem em favor de cada um de nós. E que assim, nesses breves minutos, que o nosso coração, a nossa mente, ávidos de conhecimentos e de energias superiores, busquemos acompanhar a fala inspirada da expositora Elizabeth da Paz Lira e que assim, com tranquilidade, possamos também, no decorrer dessa palestra, pensarmos em nossos pais e rogar aos benfeitores espirituais, àqueles que já se encontram na espiritualidade, que possam depositar em suas frontes um beijo de gratidão pelo muito que fizeram em favor de cada um de nós. Abençoa, Jesus, aos nossos pais, abençoa todos os pais da terra. E que assim possamos, confiantes, nos entregar a Deus Pai. Queridos amigos, queridas amigas, muita paz para todos e para todas. E neste dia especial, em que nós comemoramos o Dia dos Pais, na verdade, o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, poderiam ser comemorados todos os dias, né? Então, neste dia em que nós temos a possibilidade, um convite mais incisivo para nos lembrarmos dos nossos pais, estejam aqui encarnados ou já desencarnados, nós gostaríamos de revisitar a parábola do filho pródigo. Talvez a gente pense, nossa, mais uma vez a parábola do filho pródigo. Eu já li tantas vezes essa parábola, eu já ouvi tantas vezes, mas não é tanto sobre o conteúdo da parábola, mas é principalmente como que a gente sente essa parábola. Como que essa parábola desperta em nós algumas potencialidades que temos dentro do nosso coração. E a figura do Pai, retratada nessa parábola, que é Deus, nos ensina muito não só em relação ao que Ele diz e ao que Ele faz, mas também, e talvez sobretudo, nos ensina em relação àquilo que aquele pai não fala e aquilo que aquele pai não faz. Narra-nos o evangelista Lucas, no seu capítulo de número 15, versículos de 11 a 32, que um pai tinha 2 filhos. E certa feita, o filho mais novo chegou até o seu pai e pediu a parte da herança que lhe cabia. Interessante a gente observar o que o pai não falou naquele momento. Aquele pai, ele não ficou indignado, porque naquela época em específico, pedir a herança ao pai era como se estivesse desejando a morte paterna, porque a herança só era concedida no momento ali do velório. Então aquele filho pede ao pai a herança. Então o pai não critica o filho, não briga com o filho, não lhe dá uma resposta como talvez alguns pais dissessem: vai trabalhar, vai conseguir o seu dinheiro, se você já quer a herança, faça um esforço aí, vai trabalhar. Então aquele pai, ele deixa de dizer muitas coisas. E a ação dele é pegar a herança e dividi-la para os seus 2 filhos. Como se, né? Eu respeito a tua escolha. Você quer a herança? Eu respeito. Tome a sua parte. E narra-nos o evangelista Lucas
passou um pouco tempo e aquele filho pegou a herança que recebera do pai e foi para um lugar bem longe. E lá começou a gastar o dinheiro com os prazeres dos mais diversos. E foi gastando. Em pouco tempo ele, na verdade, gastou o dinheiro. Só que o que aconteceu? Ele gastou o dinheiro e naquela região bem longínqua começou a ter uma grande fome. As pessoas começaram a passar fome. E ele não seria diferente, começou a também sentir privações. E agora? Morrendo de fome, longe de todo mundo. Vou ver se eu consigo um emprego aqui cuidando de porcos. Não era nem cuidar de porcos que era exatamente o objetivo dele. Ele queria comer a comida que davam para os porcos. De tamanha a fome que ele estava. E aí ele conseguiu esse emprego para cuidar dos porcos, mas não davam a comida dos porcos para ele. Nem a comida dos porcos ele tinha possibilidade de comer. E aquilo foi mexendo assim profundamente naquele jovem. E aí chegou um momento que ele começou a perceber que tinha uma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Não é possível que eu esteja passando por isso. Tem alguma coisa errada. E aí ele cai em si. Né? Não. Aí ele começou a relembrar o perfil amoroso, generoso e misericordioso do seu pai. E aí ele falou para ele mesmo: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele reconhecia que o pai era generoso, inclusive com os empregados dele. Então, os empregados do meu pai, os servos do meu pai, estão numa condição bem melhor do que a minha. Então eu vou embora, eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para minha casa e vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de que me chames mais de teu filho. Mas trata-me como um dos teus empregados. Olha que cena linda. É quando a gente percebe que tem alguma coisa errada. É o primeiro passo para a gente poder levantar-se e voltar em direção ao caminho para Deus. Enquanto a gente não perceber que tem alguma coisa errada, enquanto a gente não perceber que a gente está fazendo uma escolha equivocada, a gente não vai ter essa possibilidade de ressurgir, de levantar-se. É primeiro necessário cair em si, como aquele filho pródigo fizera. Há um texto de Emmanuel muito bonito, intitulado justamente Caindo em Si, que está no livro Fonte Viva, no capítulo 88. E Emmanuel vai resgatar várias figuras que tiveram essa sacada de cair em si. Né? Nós temos Judas, que depois que entregou Jesus, caiu em si. Pena que naquela existência já tinha sido tarde. Eita, o que eu fiz? Entreguei o mestre. Nós temos o exemplo de Maria de Magdala, que também estava muito presa aos prazeres, desconectada do divino, depois caiu em si e disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? Fez o caminho de volta. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, depois, meu Deus, neguei Jesus 3 vezes. E anteriormente tinha dito que amava Jesus 3 vezes. Mas quando caiu em si, fez o caminho de volta. Saulo de Tarso também, que perseguia os cristãos fervorosamente, quando caiu em si, fez o caminho de volta. Lindo esse texto de Emmanuel. Ele nos convida: vamos fazer o caminho de volta. Vamos verificar se de fato estamos fazendo as escolhas mais acertadas, aquelas escolhas que nos aproximam de Deus. Porque às vezes nós rompemos com Deus, nós nos desconectamos de Deus, que é o nosso Pai.
nós nos achamos autossuficientes de maneira que eu não preciso de Deus. Eu não preciso fazer oração. Para que eu vou fazer oração? Para que eu vou fazer evangelho no lar? Eu não preciso disso. E a gente vai, como filho pródigo, vai se desconectando de Deus. Me dá aqui a minha herança, porque a herança não é só o dinheiro, né? Pode ser poder, pode ser fama, pode ser tanta coisa, né? Então, às vezes a gente rompe com Deus, como filho pródigo, e vai para longe. Mas aí chega um momento que a gente, assim, não, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, e mesmo que eu tenha feito o caminho equivocado, Ele vai me aceitar de volta. Essa era a convicção que o filho pródigo tinha. Eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas eu vou voltar e vou dizer e vou reconhecer junto ao meu Pai que eu fiz uma coisa errada. A humildade. A humildade é muito importante nesse processo de fazer o caminho de volta, nesse processo de voltar para o Pai, nesse processo de levantar-se. Há um outro texto de Emmanuel, também no livro Fonte Viva, capítulo 13, em que o título é Ergamo-nos. Ele vai dizer isso. É preciso que a gente, depois que caiu, depois que a gente fez uma escolha equivocada, ou escolhas equivocadas no plural, é preciso que a gente se levante, se erga, e não se acomode na culpa. Porque aquele jovem, inclusive, eu não vou voltar não, às vezes por orgulho, né? Voltar não, né? Já pedi a herança para o meu pai, ele não falou nada, mas vai que ele tenha ficado chateado comigo, eu não vou voltar não, é melhor eu morrer por aqui mesmo. Então, às vezes a gente não faz o caminho de volta por orgulho de reconhecer que eu fiz uma coisa errada. Então, a Emmanuel vai dizer, olha, é preciso ter coragem para se levantar depois de uma atitude equivocada. Preciso ter coragem de se levantar com a humildade e dizer, eu vou fazer o caminho de volta. E foi isso que ele fez. Então, ele se levantou e resolveu reencontrar o pai. E narra-nos o evangelista Lucas que o pai, quando o avistou ainda de longe, o pai envolveu-se de compaixão pelo filho. Saiu correndo em direção àquele jovem. Abraçou assim pelo pescoço, encheu-lhe de beijo. Mas mais ações do pai que nos revelam escolhas que talvez nós não imaginássemos. Assumem daquela postura de pai. O filho pediu a herança, foi embora, gastou todo o dinheiro e faz o caminho de volta. Aquele pai, ele não joga na cara do filho. Olha, você não pegou o dinheiro e foi para bem longe? Por que você voltou? Aquele pai não é indiferente. Você não vai entrar aqui mais não. Você não foi embora? Não entra aqui mais não. Aquele pai, ele não brigou com o filho. Aquele pai não exigiu que o filho pedisse desculpas. Mesmo sabendo que ele tinha feito uma atitude equivocada. Não pediu desculpas, não brigou com o filho, não jogou na cara. Né? Assim, né? Às vezes a gente faz isso, né? Assim, né? Mas você não fez essa escolha aí? Olha aí, agora arque com as consequências da escolha que você fez. Mas aquele filho já estava tão sofrido. É quando nós erramos, a gente já está, né, tão debilitado assim, se alguém vem e já ainda reforça, oh, você não deveria ter feito isso, já pesa mais. Aquele pai não colocou nenhuma condição, olha, tudo bem, eu aceito, pode entrar, volta, mas agora que você voltou, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Aquele pai nos ensina muito em relação ao que ele não falou e em relação ao que ele não fez. Assim como em relação ao que ele fez. Então, vejamos que a primeira ação daquele pai é se encher de compaixão. É você, e só Deus mesmo pode ter essa capacidade, né, de olhar assim para o filho, assim, ai, fez uma escolha equivocada, mas fez o caminho de volta. Sem compaixão, aquele pai não conseguiria abraçar aquele filho, sem julgá-lo, que é uma grande tendência nossa ainda, no nosso nível evolutivo.
julgarmos as ações das pessoas. Fulano não deveria ter feito isso. Fulano não deveria ter feito aquilo. Então, Deus, extremamente sábio, respeita as nossas escolhas e está aberto, esperando o nosso arrependimento e a nossa trilha para voltar. Então, aquele pai ficou tão feliz que ele nem esperou o filho, porque o filho, quando chegou, foi falar o que ele tinha já pensado, né, lá quando estava cuidando dos porcos. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí, quando ele ia continuar, o pai imediatamente chamou os servos. Traga a melhor túnica para vestir o meu filho. Coloque um anel nos dedos. Traga sandálias para os pés. Mate um novilho cevado. Está na hora de a gente comemorar, porque esse nosso filho, esse meu filho estava morto e agora ele está vivo. O pai ficou tão feliz que mandou fazer uma festa. Deus fica tão feliz quando nós caímos em nós mesmos, quando nós percebemos, meu Deus, eu perdi tanto tempo fazendo um investimento em algo que não estava contribuindo para a minha evolução. Eu perdi tanto tempo fazendo aquelas escolhas, eu perdi tanto tempo indo para tais lugares, mas nunca é tarde. Isso que é bonito. Nunca é tarde para você voltar. Nunca é tarde para nós fazermos o caminho de volta. E quando nós tomamos essa decisão de fazer o caminho de volta, está lá Deus para nos acolher. É claro que, como nós aprendemos com a doutrina espírita, que nós haveremos de arcar com as consequências das escolhas que nós fazemos. Então, aquele filho voltou, ele se arrependeu. É o primeiro passo, o arrependimento. A gente aprende lá no livro Céu e Inferno, no Código da Vida Penal. A gente tem um arrependimento, mas depois a gente vai ter que ter a expiação e a reparação. Mas mesmo que a gente passe por essas 3 etapas, isso não tira a sabedoria e a amorosidade e misericórdia de Deus. Isso mostra que Deus não é mais aquele Deus do Antigo Testamento que era visto como um Deus vingativo, o Deus dos exércitos, né? Então essa visão de Deus já foi desconstruída por Jesus e essa desconstrução ratificada pela doutrina espírita. Então Deus não é um Deus vingativo. Deus não quer o nosso mal, em hipótese alguma. Deus quer o nosso bem, Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós possamos evoluir. E se não for nessa vida, não tem problema, a gente vai avançando ao longo das vidas. Mas é importante que a gente faça esse caminho de volta. Que a gente reconheça que tudo é tão impermanente que se a gente não aproveitar o momento do agora para fazer esse caminho de volta, a gente pode se complicar ainda mais. Então o pai estava lá, felicíssimo, como o nosso anjo guardião também fica, quando a gente faz o caminho de volta. Quando a gente decide, não, eu vou fazer evangelho no lar, aconteça o que acontecer, eu não abro mão, eu vou fazer o evangelho no meu lar. Vou fazer o evangelho, em 15 minutos eu vou fazer esse evangelho. Eu vou proteger a minha casa espiritualmente. Eu vou fazer as minhas preces. Eu vou servir ao bem, como foi a primeira leitura de agora. Atender ao bem. Ser útil onde quer que eu esteja. Então, esse pai fez essa comemoração, mas lembram que eram 2 filhos, né? Esse pai tinha 2 filhos. O outro filho estava no campo. E já de longe escutou uma música, uma dança, e chamou um servo e disse, o que está acontecendo aqui? É tudo tão tranquilo, né? O que está acontecendo? E aí um servo disse, foi o teu irmão que voltou. Seu pai ficou tão feliz porque ele voltou recuperado, são, e resolveu fazer uma festa. Pediu que a gente matasse um novilho e a gente fez uma festa. Ele mandou fazer uma festa. Esse irmão ficou com tanta raiva, ele ficou muito indignado. Muito indignado. E disse que não ia entrar na festa não, você não pode entrar não. Aí o pai, com aquela postura amorosa, a mesma postura
de amorosidade, de compreensão, de compaixão, que ele demonstrou para com o filho mais jovem, ele o fez em relação a esse filho mais velho. O pai saiu da festa, foi até o filho mais velho para conversar com ele, pedir que ele entrasse. E aí o filho mais velho disse assim: há tantos anos que eu sirvo o Senhor, jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para fazer uma festinha aqui com os meus amigos. Mas vem esse teu filho, que devorou todos os teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Eu não vou entrar, não. E ele estava com muita raiva, enciumado. Ficou com raiva porque o pai foi generoso. Porque quem estava fazendo a festa ali era o pai. Né? Tem até um texto de Emmanuel que chama assim, o filho egoísta, né? Que na verdade são dois filhos pródigos aí. Tem até uma interpretação, eu vi uma vez uma fala de Haroldo nesse sentido. Assim, os dois filhos estão aí com problemas, na verdade. Né? Um pegou o dinheiro e foi embora, e esse outro ficou, mas jogou na cara do pai. Olha, eu estou aqui servindo o senhor, e o senhor não me, né, fez, mas estava querendo receber uma coisa em troca. Né? Às vezes é assim, né? Eu faço umas coisas, mas eu quero receber uma coisa em troca. E o pai, muito amoroso, muito compreensivo, e disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que nós festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. É isso. Quando nós nos distanciamos de Deus, nos desconectamos de Deus por razões das mais diversas, por justificativas das mais diversas, a gente sofre. Mas quando a gente volta, é como se a gente renascesse. E a alegria brota de nós. E é muito interessante porque Jesus contou essa parábola, porque lá no Evangelho de Lucas, nesse capítulo 15, é uma sequência de 3 parábolas, que são chamadas as parábolas da misericórdia. Porque os fariseus e os escribas estavam criticando Jesus porque ele estava comendo com pecadores, né? Mas Jesus está comendo aí com pecadores, ele não é o mestre. A ideia é sempre do julgamento, né? A gente está sempre julgando. E aí Jesus, como sempre, ou predominantemente fazia, em vez de contra-argumentar com esses fariseus e esses escribas que o criticavam porque ele estava indo na casa dos pecadores, né? Como se eles também não fossem, né? Aí conta essas 3 parábolas, uma sequência de 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e essa parábola do filho pródigo. Para mostrar que Deus não vai fazer distinção. Assim, eu vou só visitar a casa dos meus amigos. Fulano escolheu um caminho equivocado, é problema dele, então nem vou lá. Estamos faltando com caridade. Eu não vou como Joana vai dizer assim, olha, eu não vou me misturar com essa pessoa no sentido de eu não vou manter esse mesmo padrão vibratório dessa pessoa, mas eu não posso abandoná-la. Eu não posso excluí-la porque ela fez uma escolha equivocada. Senão eu vou querer viver só no meu mundinho, que meu mundinho, inclusive, é cheio de desencontros, de equívocos. Há um caso real, muito impactante, que vale a pena a gente ler ou reler, né, que está no livro Amor e Ódio, de Ivone, né, uma das mentoras aqui da casa, psicografado por Ivone, mas foi ditado pelo Espírito Charlie. É muito interessante esse livro, Amor e Ódio, um romance muito bom. E eu vou só contar um iniciozinho para vocês se motivarem para lerem, né? É a história real de um francês chamado Gaston, um jovem Gaston. E pela descrição, muito bonito, muito conquistador, muito inteligente, cheio de habilidades, assim, mas o traço que o estava levando à perdição era de ser muito conquistador, muito, né? E eis que ele estava gastando muito dinheiro do pai, né? O pai ficava mandando para ele lá nos grandes palácios, tal, gastando dinheiro. E aí, certa feita, o pai entrou em contato com ele e disse assim, meu filho, venha nos visitar. Sim, porque ele também fazia um bom tempo que não ia visitar o pai.
venha me visitar, meu filho. Olha, preste atenção, eu acho que você está gastando muito. Uma coisa assim, bem suave. Acho que você está gastando tanto dinheiro aí e tal. Vem me visitar. E ele não... Ele era uma pessoa, pela descrição de Charlie, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa generosa, mas ele tinha esse calcanhar de Aquiles, né? De ser muito envolvido com festas, com sexo, enfim. E aí o filho não foi. Passou-se um tempo, o pai desencarna. E ele é chamado, seu pai desencarnou. Não falou esse termo, né? Seu pai morreu. E aí ele vai lá para a cidade dele, e aí ele se sente, poxa, meu pai deu tantos conselhos, né? E eu nem valorizei tanto. E ficou lá um tempo organizando as coisas, né, da herança, não sei o quê, e conheceu uma jovem que era quase uma adolescente, né? Henriette. E aí se apaixonou por essa jovem. Se apaixonou de verdade. Na verdade, eles tinham relações de outras vidas, né? Só que o que acontece? Depois da trama, vocês vão acompanhando a trama, ele descobre que o melhor amigo dele também era apaixonado por Henriette. Os dois apaixonados pela mesma mulher, né? A mesma jovem. E aí ele não tinha coragem de dizer para o amigo dele que também estava apaixonado por ela. E estava sendo retribuído. E aí, ele, certa feita, acontecem várias questões, ele precisou se ausentar por questões financeiras, e quando ele volta, por o arrumadinho do pai da menina, a menina acabou se casando com o George, que era o grande amigo dele. E aí, quando ele volta para casa do George, não sabia de nada, insistindo para que ele fosse para a casa dele e tal, para comemorar, não sei o que, ele vai. E à noite, ele dorme lá, à noite ele tem um sonho com o pai dele. E o pai dele, saia daqui imediatamente. Não fique nessa casa, vai acontecer uma tragédia. Olha que coisa linda. O pai acompanhando o filho, mesmo desencarnado. Dava uns conselhos quando estava encarnado. Desencarnou e estava lá alertando, em sonho. Saia dessa casa que vai acontecer uma coisa muito séria com você. Aí vale a pena a gente ler, continuar lendo para ver porque que é amor e ódio aí, né? Coisas de outras vidas, interessante. Mas para ilustrar que isso não é o nosso pai biológico que está a velar por nós, ainda que desencarnados, cada um de nós tem um anjo guardião que está à disposição para nos ajudar, desde que nós abramos espaço. Eu me lembro também de um outro exemplo de uma jovem que estava fazendo um caminho equivocado, né? Estava se relacionando com uma pessoa com um nível evolutivo muito aquém e não iria ajudá-la no processo evolutivo. E em sonho ela sonhou com um pai. O pai acompanhado de um espírito protetor. E esse pai, ele puxava as pernas dessa filha estava deitada com o namorado dela. E aí esse pai desesperado, porque via que aquela pessoa não era uma pessoa adequada para a filha, desesperado, aí no sonho ele puxava as pernas dela, né? E o espírito que estava ao lado dele disse assim, calma, ela vai chegar a hora dela. Fica calmo que vai chegar. Quando a gente vai fazendo esses movimentos equivocados, isso mexe muito com os espíritos que estão desencarnados e que nos acompanham, sejam os nossos familiares, sejam os espíritos que são nossos protetores, né? E realmente, né, depois do sonho, essa jovem começou a repensar as escolhas que estava fazendo e depois de um tempo conseguiu se desvencilhar daquela pessoa, né? Então, às vezes são os sinais que a gente recebe e às vezes a gente não valoriza muito. Então, nesta manhã de hoje, nós gostaríamos de deixar essa reflexão, esse convite para relermos com calma a parábola do filho pródigo, sentirmos essas palavras do Pai, que é Deus, sinalizando para nós, olha, mesmo que você tenha feito uma escolha equivocada, mesmo que você tenha insistido em ser teimoso ou teimosa numa determinada situação, ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo de fazer outras escolhas. Ainda é tempo. Sozinho a gente não vai conseguir. É preciso
baixar o nível de orgulho, fazer crescer a humildade. Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso do abraço de Deus a me acolher e dizer assim, vai, eu estou contigo. Tudo vai passar, mas é preciso que tu faças a tua parte. Muita paz para todos e para todas. Dia 17 de agosto, a palestra ela vai ser realizada por Suênia Freire, com o tema Jesus e as potências da alma. As luzes serão apagadas agora, a fim de facilitar nossa concentração no momento da prece final e da aplicação coletiva do passe. Que possamos, neste momento final da nossa reunião, do nosso encontro de cada domingo, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai Criador de todo o universo. Agradecer por mais um dia de vida, com saúde, com paz, com os nossos pais que estão aqui na Terra ou que já se encontram no mundo espiritual. Segundo o amor de Jesus, a sua palavra no Evangelho, do amor eterno, jamais esses laços com os nossos pais, nossos familiares e amigos serão desfeitos. O que importa é a nossa afinidade de almas, de amor, de respeito e de amizade. Cada um pode aqui ter a certeza que o seu pai, não estando mais aqui presente fisicamente na Terra, ele te acompanha no seu dia a dia, dando-lhe orientação, dando-lhe força e coragem para seguir adiante. Para seguir adiante num processo de evolução, de crescimento espiritual, de crescimento moral, de crescimento intelectual, no nosso caminho de progresso espiritual. Agradecemos a Deus, Pai Criador, pelo sol, pela manhã, pelas nossas vidas, pela possibilidade singular de estarmos aqui encarnados na procura de fazer o bem, de praticar o bem, não apenas de saber, de estudar, mas também de praticá-lo. Que Jesus possa nos guiar em nosso caminho, dando-nos força para superar as dificuldades, as dores, os sofrimentos da Terra. Um planeta de expiação, de provas, para que possamos, com paciência, com resiliência, superar esses desafios. Que também Maria, Mãe Santíssima, possa nos acompanhar. E cada um, ao retornar para a sua casa, siga uma semana abençoada, com o trabalho, com a família, na função de filho, na função de pai, na função de marido, que cada um de nós somos ou teremos também a oportunidade de sê-lo. Que Jesus nos abençoe, nos guie e nos conduza no caminho da verdade, do caminho e da vida, hoje, amanhã e sempre. Assim seja.